Deus irá nos dar nesta noite está na Epístola a Tito, lá no final do Novo Testamento, depois de 1ª e 2ª Timóteo. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Tito, versículos 11 a 15. O tema da nossa aula espiritual de hoje é o propósito do ministério de Cristo. Qual será, não é, o propósito do ministério de Cristo? O propósito da vida de Cristo. E diz Paulo ao seu companheiro, pastor Tito, para pregar ao mundo inteiro esta palavra que diz: porque a graça de Deus se há manifestado ou se manifestou de forma salvadora a todos os homens. E esta graça é para ser ensinada, a fim de que venhamos renunciar à impiedade, à maldade e às concupiscências ou desejos exagerados, extremados, que a Bíblia chama de mundanos ou concupiscências mundanas. E convida para vivermos neste presente século com a conduta sóbria, justa e de forma piedosa. Dizendo que a partir deste comportamento a gente aguarda a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, com a finalidade de nos comprar do mundo, nos remir da nossa vida dissoluta, que ela chama de iniquidade, e purificar para Deus um povo, purificar para Deus um povo, purificar para Deus um povo. Este povo é especial, mas ele tem que ser zeloso com a sua espiritualidade e produzir boas obras. E diz isto ainda: é isso que você deve ensinar, ou fala disto, e exorta, e também repreende, não de forma sem autoridade, mas com autoridade. E fazendo assim, ninguém poderá te desprezar. Obrigado, fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém, podeis assentar. Obrigado a todos. Agradecendo a Deus pelo rico culto desta manhã, onde uma multidão se fez presente aqui. E agora à tarde, vocês são bem-vindos também, bem como a grande audiência nos canais da nossa igreja. Antes de pregar, eu quero me dirigir a todos os nossos irmãos que assistem nossas transmissões e que ultimamente vem tendo problemas, não é? Nós precisamos aqui de um maquinário bem sofisticado, estamos já nos organizando para isto. E o nosso irmão Reinaldo Correia, que é arquiteto, presenteou a igreja, eu nem sei se presenteou, estou dizendo assim, deu um presente, né, para a igreja, que foi a planta da nova sala do departamento de marketing, com esses novos aparelhos que melhorarão a transmissão dos nossos cultos. Então, a nossa sala agora profissional do marketing vai ficar desta forma aí. Solta aí este vídeo, para vocês conhecerem como vai ficar a sala do marketing.
dessa terra. Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Que tal? Vocês estão achando bonito? Paz pros cansados. Fica bom, não vai? Então tá aí mais um serviço de evangelização Canaã, a sala do marketing do ministério, tá? Amém? Para a gente diminuir as reclamações, né? No marketing trabalha filhos de alguns irmãos da igreja, dão seu tempo de forma voluntária, eles têm amor a isto que eles fazem, e a gente gosta muito deles, porque eles transmitem a gente para o mundo, né? Então, os irmãos lá à distância, espalhados aí pelo mundo inteiro, orem por eles, para que Deus possa abençoá-los maravilhosamente. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. O propósito do ministério de Cristo. Eu inicio dizendo para vocês que hoje eu estou já bem melhor. 80% da minha guerra, domingo à noite após o culto, eu iniciei uma crise de diverticulite e me acamei durante a semana. E então, meu médico me deu uns puxarrões de orelha muito bom, mas me passou também uns antibióticos pesados, né, que mexeu com o meu organismo. Mas hoje eu até consegui comer alguma coisa, porque quando a gente está nessa crise, a gente tem que comer bem pastoso, né? Mas até que estou melhorando. Estou ainda com uns 20% de dores, mas se eu preguei durante a semana 100% de dores, por que é que eu não posso pregar hoje só com 20%, né? Amém? Agradeço as orações, né? Vai ficar bom, vai dar certo. E então eu quero dizer para vocês que de ontem para hoje fiquei acamado e fiquei meditando um pouco no que pregar hoje para vocês. E Deus me deu este tema, o propósito do ministério de Cristo. Vocês sabem que o ministério de Cristo ocorre iniciando em Jerusalém, né? Jerusalém foi o palco tradicional e é ainda o palco tradicional da ação divina na terra. Jerusalém foi, é e será o palco da ação divina na terra. Cristo não é só um fenômeno, Cristo é um milagre, mas Cristo não é só um fenômeno, só um milagre. Cristo é a realidade, mas Cristo não é só o fenômeno, o milagre, a realidade. Cristo é a porta da salvação humana. Por mais que os homens queiram depreciá-lo, a cada dia que passa, mais ele se fortalece. Porque quando a filosofia, a história, a tradição, a ciência resolve diminuí-lo, desprezá-lo, depreciá-lo e se aprofunda em estudá-lo, mais encontra ele. É incrível isto. Então, historicamente, cientificamente, filosoficamente, tradicionalmente, o Evangelho, que tem como fonte Cristo, que tem como pilar Cristo, é a norma espiritual do ser humano. Nós não podemos esquecer isto. O Evangelho e não religião, o Evangelho e não religião, é a norma espiritual do ser humano, a partir da fundação da igreja em Jerusalém, quando Cristo cumpre seu ministério na terra. Todo ser humano, independente de credo, ideologia, religião, precisa entender uma verdade. É no Evangelho que, como afirma o renomado e mundialmente estudado e pesquisado apóstolo São Paulo, que registra em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, pelo menos 4 grandes verdades que nós todos precisamos entender. Nestes 2 capítulos, ele fala que o Evangelho é o poder de Deus. Segundo, ele diz que o Evangelho é a
salvação. Terceiro, ele diz que o Evangelho é a justiça de Deus. E em quarto lugar, ele diz que o Evangelho traz, revela, ensina a fé verdadeira. Quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus, ele está dizendo que com o Evangelho o homem erra menos. Uma certa ocasião, os discípulos questionaram vida após a morte, lá na eternidade, e o Senhor disse lá em São Mateus 22 e 29, errais, não conhecendo as Escrituras. Logo, ao não conhecer as Escrituras, nós não sabemos discernir nem possuir o poder de Deus. Uma vez, não conhecendo as Escrituras, não tendo e nem conhecendo o poder de Deus, nos tornamos frágeis, expostos aos perigos da espiritualidade que opera sobre os homens. Em segundo lugar, ele disse que Jesus é a salvação, palavra que etimologicamente, na sua original, diz escapar da corrupção que há no mundo. Essa corrupção que nós politicamente, ideologicamente, culturalmente debatemos no grupo social, que quebra os recursos, o desenvolvimento do grupo social, é a mesma corrupção que, uma vez espiritualmente, a gente roubando de Deus, de Cristo, para aplicar em outro local espiritual, nós quebramos a relação Criador-criatura. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está escrito que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome pode ser dado entre os homens, pelo qual estes homens possam vir ser salvos. Então, a salvação, restritamente, em uma questão de sine qua non, é em Jesus. Não podemos fugir deste parâmetro, deste princípio, desta realidade e desta verdade. Em terceiro lugar, ele, quando diz que o Evangelho traz a justiça de Deus, é porque a justiça não leva em conta os nossos erros, as nossas falhas. Porque Deus é justiça e Ele promove Cristo como remidor dos homens. E quando Ele promove o Cristo como remidor dos homens, ao invés de punir e destruir estes homens, usa Cristo como seu verbo encarnado, que é amor, para restaurar este homem e apaga a transgressão deste homem. Paulo fala isso em Romanos capítulo 3, versículos 25 a 26, quando ele diz assim, Romanos 3, 25 a 26, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, falando de Cristo, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Essa paciência de Deus durou de Abraão até Jesus 4.000 anos. O Senhor Deus ofereceu várias chances e várias oportunidades a esta civilização primeira para se redimir e se recuperarem. Agora a sua paciência acabou e ele envia seu filho, dizendo, versículo 26, para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Que tempo era isso? Gálatas 4:4, a plenitude dos tempos. Quando Deus cansa, e diz Isaías no seu capítulo 7, depois capítulo 9, que os homens viviam em sua obscuridade espiritual. Mas Deus envia seu Filho para iluminar o mundo. Paulo diz em Gálatas 4:4, que chegando à plenitude dos tempos, ou o tempo certo de Jesus ser tornado homem, plasmado em Maria, nasce, cresce, e realiza o plano divino, né? Qual o plano? A salvação dos homens. Então a justiça de Deus é a segurança espiritual que todo ser humano precisa e deve buscar.
Em quarto lugar, quando ele fala de fé verdadeira, ele fala de que a fé é uma pedagogia que precisa ser ensinada e vivenciada. Ensinada quando ouvida. Romanos 10:17 está escrito que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra, os ensinamentos da palavra de Deus. Veja o que diz também Paulo em 2 Coríntios 5:7, a respeito deste aprendizado, desta fé importante. Porque andamos falando de quem já conhece a Cristo. E é uma mensagem que não é só para evangélicos, é uma mensagem para a humanidade. O evangelho é para a humanidade. E Paulo diz assim: não andamos porque andamos por fé e não por vista. Isto é, nós não andamos de acordo com o que palpamos, pegamos, vemos para crer, né? Mas devemos acreditar, confiar. A fé é a segurança de que eu não estou vendo, mas por fé eu trabalho a minha mente para acreditar que vai chegar. Este é o fundamento da fé. Bendito seja o Senhor para sempre. Está em Hebreus 11:1. Veja o que está em Hebreus 11:1. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. A fé é a firmeza fundamental das coisas que eu estou esperando, e a prova insofismável das coisas que eu não estou vendo. Então isso é andar por fé. Eu tenho fé que eu vou comprar um carro, mas eu tenho dinheiro no banco reservado para comprar. Então a fé não se materializou. Eu tenho fé que essa medicação vai me trazer cura, né? Se eu não tenho fé, eu vou tomar e não vai adiantar nada. É esta fé que move a minha crença, a minha razão, a minha consciência. Então é para essa civilização que vivia na obscuridade da espiritualidade que Cristo chega e ilumina estes homens, trazendo-lhes a transformação. A iluminação aqui não é um acender de luz, é uma ação do verbo na subjetividade humana. Eu passo a ver quem era, quem sou e o que vou ser. Essa iluminação abre o meu olhar, me dando um olhar vibrátil. Isto é, eu passo a ver o que está por trás daquela parede. Mentalizo e gero na minha mente o conhecimento desta claridade, desta iluminação. Então a luz de Cristo traria transformação neste homem, para que este homem pudesse ser restituído à sua dignidade. Que dignidade? Lá no princípio, Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso fala de caráter, de dignidade. Se perde quando ouvimos a personagem, o animal falante, a serpente, o inimigo de Deus, Satanás, personificado na serpente. Os estudiosos chamam de animal falante, que engana. É fácil enganar os homens, porque nós somos levados muito mais pela emoção do que pela razão. Por isso que a salvação é uma graça, que a gente não consegue alcançar. Aí entra o favor de Deus, que a gente não merece, porque não temos capacidade, não temos força. E o Senhor, como um braço forte de um guindaste, arranca a gente do concreto do pecado e nos coloca nas dimensões espirituais, chamado graça de Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Então esta dignidade de filhos de Deus, nós somos restituídos. E passamos agora a estar sob o pilar central desta relação Criador-criatura, que a Bíblia e a teologia chama de salvação. Nada mais do que isso. E nesta epístola a Tito, é um exemplo como o Evangelho foi uma inspiração divina. Que através de Cristo, como o projeto de Deus para a restauração do homem, que o projeto de Deus sempre foi a restauração desta obra-prima, que somos nós.
independente de tipo, cor, culto, seja lá o que for. Nós somos a obra-prima, como Deus é diversificado, né? Tem várias cores, tamanho, né? Todos obra-prima de Deus, né? Então este Cristo é o projeto de Deus para a restauração desse homem, e ele veio para que essa restauração ocorresse. O profeta Isaías, profeta messiânico, isso em 740 a.C., ele teve essa visão do trabalho deste verbo encarnado. Põe aí 53 de Isaías, versículos 10 e 11. Veja o que diz o profeta Isaías: todavia Deus agradou moê-lo, se referindo a Cristo, fazendo-o enfermar. Essa enfermidade de Cristo não era uma enfermidade literal, física, espiritual, psicológica. Essa enfermidade se refere aos pecados de cada um de nós que esteve sobre ele, e ele enfermou. Agradou a Deus moê-lo, enfermá-lo. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado, lembra que na cruz ele disse: está consumado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11, o trabalho da sua alma, ele verá. Veja que o trabalho do sacrifício de Cristo, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, dizia Deus: o meu servo, o justo, títulos dados a Jesus, servo de Deus, justo, justificará muitos. A palavra justificar, no grego, significa apagar. Primeiro, apagar o pecado original, que todos nós já nascemos sob a égide do pecado. Salmo 139, né? E depois apagar as sequências e consequências desse pecado, que a nossa alma não tem força para dizer não, né? O pecado é uma atividade espiritual dos espíritos inferiores, malignos, que quer deturpar, quebrar nossa relação com Deus, tirando de nós a unidade, a mutualidade, a reciprocidade desta relação. O pecado vem a partir da influência de espíritos negativos sobre nós. É tanto que, ao praticá-los, a gente tem uma queda de humor, a gente tem uma consciência arrasada, ficamos péssimos. No simples sábado à noite no bar, amanhece o domingo de ressaca, chateado, perdeu dinheiro e às vezes cometeu um crime, perdeu família e vai para um psicólogo, vai para um conselheiro: por que eu fiz isso? E faz promessa de nunca mais fazer. A consciência acusando que cedeu a uma tentação. Veja o que diz 2 Coríntios 4:4. Paulo se refere a esse contexto dizendo o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Observe que o evangelho é para estar na vida das pessoas, mas existe uma dimensão espiritual maligna que influencia os homens a blindarem seus cérebros, cristalizarem sua alma, para não receber o evangelho. Veja o que diz Paulo em Efésios 2:2. Efésios 2:2. Veja lá: noutro tempo vocês andavam segundo o curso deste mundo, a administração deste mundo, a cultura deste mundo, a ideologia deste mundo, a filosofia deste mundo, a forma de pensar deste mundo, influenciado pelos príncipes, chamado potestade do ar, do espírito que age nos filhos da desobediência. Que filhos são estes? Filho de marido e mulher? Filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Evangélico não é evangélico. Agora tem um filho que fica na casa e tem um filho que se chama pródigo. Não, eu quero os porcos. Eu quero os porcos.
Eu quero me alimentar da comida dos porcos. Aquilo é uma simbologia do que nós vivemos hoje, em nome da liberdade, em nome de uma vida livre. Como livre? Se eu sou escravo do vício, se eu sou escravo da imoralidade, se eu sou escravo da avareza, se eu sou escravo da ausência do amor. Uma pessoa liberta sequer, vou dar um pequeno exemplo, uma pessoa livre sequer se perturba com uma crítica. Você sabe por que Anás, Cafás, os judeus, os gregos, o Império Romano tinha medo de Jesus? Jesus não era um fuzileiro, um terrorista. Jesus era a essência do amor. Você sabe por que eles tinham medo e queriam matá-lo? Porque Jesus era forte por dentro. Jesus era livre, era liberto. Nada atingia ele. A salvação trata e produz este ser humano tranquilo, produtor de virtudes, produtor de alegria, de paz, de amor, de felicidade, de bem-estar. Veja como está a sociedade brasileira, veja como está a sociedade ocidental. Talvez você diga assim, mas no Oriente está do mesmo jeito, estão se matando. Ali é uma guerra geográfica, é uma guerra por território. Agora, uma coisa eu te digo, tem um dia marcado que contrários e não contrários, discordantes e quem concorda, vai comparecer. É o grande juízo final. Nós vamos ter o tribunal de Cristo para Deus julgar galardões para quem já serve a Ele, e vamos ter o juízo final. Aí a gente vai ver, não é? Quem já foi para o outro lado, já sabe do que eu estou dizendo. A Bíblia relata um caso interessantíssimo, fenomenal. Que um homem rico humilhava um que estava na calçada da casa dele, leproso, e que os cães lambiam suas feridas. E aquele leproso morreu e foi para o paraíso. E o milionário morreu, mas não subiu. Diz a Bíblia que desceu para um abismo. E relata Jesus que um dia o rico olhou e viu o doente, humilhado, desprezado e desprezível, no seio de Abraão, regalando-se, vivendo regaladamente, e ele em chamas. Aí ele grita: por favor, pai Abraão, molha o teu dedo em água e vem me refrescar, porque eu estou em chamas. A voz soa dizendo: quem está aí não pode subir para cá, e quem está aqui não pode descer para aí. Olha geograficamente a espiritualidade mostrando os dois extremos. Relata a Bíblia que ele diz assim: pois me tire daqui para mim lá na terra, dizer para minha família que receba essa palavra, para não vir para onde aqui eu estou. A voz soa dizendo que eles escutem os pregadores que estão lá. Não é interessante isso? Pastor, isto é utopia. Tudo bem, isso é um problema seu de você não acreditar. Eu creio, cara, e não quero nunca deixar de crer. Eu compreendo você não acreditar. Sabe por quê? Porque a revelação espiritual, primeiro, é para o tempo em que Deus chama o homem. Se Deus não te chamou hoje, não adianta eu abrir a tua cabeça com o machado e colocar a Bíblia dentro. Você não vai acreditar. Mas se você é chamado para a salvação, não se preocupe. Tem um dia na vida reservado por Deus, que as circunstâncias tirarão de ti os teus conceitos, os teus preconceitos, teus ideais, tuas ideias, e é só você e Deus. Você chamará padre, chamará pastor, pedirá oração. Deus sabe trabalhar. Ora, Ele sabe fazer as estrelas adorarem, Ele sabe fazer os rios correrem, Ele faz saber a águia voar
a alta extremidade, por que Ele não sabe cuidar de você? Bendito seja o Senhor para sempre. Ele é Deus, bendito seja o Senhor. E Paulo e Tito são resultado dessa graça salvadora. Quem era Paulo? Um intelectual, nascido em Tarso, na Cilícia, que hoje é a Turquia. Nascido por volta do ano 10. Jesus nasce, quando Jesus tinha 10 anos, Paulo está nascendo, né? No ano 10 depois de Cristo, de família rica, educado em Jerusalém pelo maior professor e teólogo judeu chamado Gamaliel. Era um líder fariseu, perseguia todos os que professassem a Cristo. Consentiu, conforme está escrito em Atos 8:26, a destruição de sinagogas, de igrejas, não é? Consentiu a morte de São Estevão, não é? Era conhecido como israelita orgulhoso, alma de fogo, o cara que não temia, o cara que não retrocedia, enfrentava tudo e todos, cara temível, tanto na questão do debate, né, do cosmo, do logos, da discussão, como em todas as áreas. Paulo era terrível. Porém, um dia ele tem uma visão extraordinária. Os evangélicos, nós sabemos como foi essa visão. A visão de Cristo, né? Cristo tem ressuscitado, já está nos céus, ele tem essa visão. E ele ia a caminho de Damasco para destruir uma igreja. E tem esse encontro no meio do caminho. E o encontro foi só com ele, os outros não viram. Ninguém viu, era só ele. E ele olha, era meio-dia, conforme o depoimento dele no julgamento diante do rei Agripa, no fórum em Jerusalém. E ele diz, era meio-dia, e surgiu um clarão, o clarão do sol. Quem conhece Israel sabe que ao meio-dia em Israel, o céu é limpo, por natureza. Então os raios solares, o sol brilha aqui. Quer ver? Olha para essa luz aí, para esse refletor. É mais ou menos isso, quando você baixa. Mas ele não viu o clarão do sol. Ele viu uma luz muito mais forte, conforme o depoimento dele no julgamento. Uma luz muito mais forte do que a luz do sol. Que foi um peso nos ombros dele. E ele cai. E quando cai, tenta se levantar brigando. Perguntando quem é? Inerente à alma dele, né? A alma de fogo. Segundo o relato dele, o depoimento dele, o julgamento dele, ele diz que houve uma voz, sou eu, Jesus, que você viu morrer, ressuscitar, voltar para o céu, sou eu que estou falando com você. Quer me encarar? Vai me peitar? Aí ele chama ele de Senhor. Não, Senhor. E Deus continua, você é para mim um vaso escolhido para pregar os intelectuais da humanidade. Tem um dia. E Paulo se converte e se torna um grande pregador. E Tito era companheiro de Paulo, era grego, da família pagã. Ouvindo Paulo pregar, converteu-se a Cristo e dedicou sua vida à missão gloriosa do Evangelho, tornou-se uma alma piedosa, sendo líder da igreja primitiva e supervisor de uma grande área na sociedade asiática. Então eles dois trazem este texto extraordinário para a igreja e para a humanidade, conforme revelação que ambos tiveram acerca do Evangelho, sequenciaram o ministério de Cristo. Interessante é que, põe de novo Tito capítulo 2, interessante é que eles dois dizem 4 coisas para a humanidade. Primeira coisa, Tito capítulo 2 versículo 14, a parte A do versículo 2:14, a parte A, o qual se deu a si mesmo, porque a graça de Deus se manifestou, versículo 2 e 12,
ensinando-nos. Pronto, isso aqui é a pedagogia da espiritualidade. Paulo e Tito relata que o evangelho é para ser ensinado aos homens. Interessante é que nesse contexto ele fala do gênero. Ele não fala dos homens como humanidade. Ele está falando do gênero masculino. Ele diz: este evangelho é para ser ensinado aos homens. Ensinado o quê? Não é? Renunciar o erro. Que erro? As concupiscências mundanas. O que é concupiscência mundanas? Deixa esse versículo aí e vai para 1 João 2, 15 a 17. Depois a gente volta para aí. Vai para 1 João 2. Não ame o mundo, nem o que o mundo produz. Porque quem diz que ama o mundo está esvaziado do amor de Deus. E Deus não está nele. Versículo 16. Porque tudo que o mundo produz, como? Primeiro, concupiscência da carne, desejo apaixonadamente exagerado, inclinado por tudo aquilo que a carne produz, sufocando o espírito. Uma coisa interessante que a carne produz: a emoção que vem da alma. E sufoca o espírito a ponto do espírito não ter liberdade de renunciar à impiedade. Roubo, mentira, falcatrua, subversão, prostituição, destruição do corpo. A impiedade, a iniquidade é tudo aquilo que quebra a originalidade. Aí ele diz: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Essa loucura que nós estamos vivendo, de consumismo, de ambição, de ganância. A sociedade sem Deus, sem evangelho, é uma sociedade doente. Se você comprar um carro melhor do que o meu, eu vou comprar também um melhor do que o seu. A gente disputa, a gente vive numa acirrada disputa, infantilidade. Algo desprezível. Vocês já observaram que por causa do dinheiro fácil e da riqueza, as pessoas não estudam, não se profissionalizam e se corrompem? Porque eu preciso de uma vida regaladamente prazerosa. Concupiscência dos olhos. E a vaidade da vida. Como coisa que nós somos eternos. Eu estava ontem assistindo um documentário do túmulo de Napoleão Bonaparte. Meu Deus do céu, que espetáculo! Hein? Eu tenho uma foto que eu tirei em frente àquele túmulo. Uma abóbada de ouro. Negócio fora de série. E quando a gente adentra aquele mausoléu, negócio espetacular, nem os ossos dele tem lá. Está só o pó. Aí a gente se transporta para Jerusalém e vai lá no túmulo de Jesus. Uma rocha velha. Sem nada. Porque é dentro de uma rocha. E foi colocado ali. Não dá nem para fazer uma reforma, uma lápide, não dá. É um buraco numa rocha. Quem foi sepultado ali? Do que adianta ter tudo que o mundo dá, está enterrado. A gente entra no cemitério em Paris, é um negócio fora de série. O túmulo do pai do espiritismo, né? Túmulo dos grandes atores, atrizes, cantores, um negócio fora de série. Aí a gente vai para Jerusalém, o de Jesus é uma vergonha.
Mas Jesus está lá? É o contraste da vaidade, da soberba humana. É o contraste. É isso que Paulo e Tito está dizendo. Ensina os homens a fugirem da impiedade. Agora olha o versículo 17. Não é o versículo 17. Olha o versículo 3. Eu esqueci de anotar aqui. Eu estava tão empolgado. Não é. Continua no capítulo 2. Continua no capítulo 2. Mas ele diz: ensina também as mulheres. Deixa eu olhar daqui. Enquanto aguardamos. Ela ensina a denúncia. Ah, esqueci o capítulo. Poxa vida. Perdoe que eu estava doente. Fazendo aqui na graça. Mas interessante é que depois, versículo 8. Põe o versículo 8 para mim ver uma coisa. Põe o versículo 8. É Tito, filhinha, é Tito. Tito 2:3. Tito. Ensina as mulheres idosas. Vai para o versículo 9 agora. Ensina os escravos, que são servos. Observe que ele vai levando toda a humanidade no seu gênero. Não fica ninguém. Ele manda ensinar os homens, as mulheres, encorajar os jovens e ensinar os servos, que são os empregados, são os escravos, que são os subordinados. Ele faz a comparação, ele faz a relação de autoridades, súditos, de líder, liderado, e ele explica, sempre dizendo: ensina os homens, ensina as mulheres, encoraja os jovens, ensina os servos. Ensinar o quê? Vocês sabem que a espiritualidade, eu tenho pregado aqui para vocês, que é uma pedagogia. O que é que ele quer que ensine? A ética da verdadeira espiritualidade. Ele quer que ensine a ética da verdadeira espiritualidade, tendo como base o Evangelho. Essa ética conscientizará o sujeito a entender que ele não é só biopsicossocial, mas muito mais que isso, ele é um ser espiritual. Aquela tristeza que a gente tem, a gente diz: olha, eu estou hoje com um aperto no peito, nada me satisfaz. É o Espírito gemendo, cara. É o Espírito dizendo: me dê uma chance para sobreviver. É o Espírito dizendo: olha, eu preciso de uma resposta. Aquilo que a gente se tranca, que a gente hoje em dia chama de depressão, ansiedade e tantas coisas complexas, não é outra coisa, gente. Respeitamos o que a ciência diz, respeitamos, e não podemos negar que a ciência é simplesmente o braço de Deus na terra para resolver nossos problemas. Mas uma questão é o físico, a questão é espiritual. A depressão nada é mais do que um medo do futuro, uma incerteza do passado, uma angústia no presente. É o Espírito gemendo. Diz Paulo em Romanos capítulo 8 que a gente geme com gemidos inexprimíveis. A natureza geme, tudo geme. Por mais que a gente tenha hoje o avanço tecnológico, o avanço da medicina, o avanço da filosofia, o avanço, enfim, da ciência, mas o homem continua o mesmo. Nós somos complexos. Dentro de 5 anos, a China vai inaugurar a primeira estrada. Escuta isso, dentro de 5 anos, a China vai inaugurar a primeira estrada de navios a 200 metros de altura do solo. Uma tecnologia fora do comum. Como é um país repleto de montanhas, e ela quer disputar a superioridade, a soberania do mundo, eles vão, para bancar o comércio mundial, estão trabalhando, fazendo canais que eleva o navio até 200 metros de altura para alcançar, tipo assim, do oceano para um porto deles, 4 horas. Agora com essa tecnologia, 40 minutos. O que o homem quer fazer na terra, ele faz.
A única coisa que o homem, nem ciência nenhuma faz, é melhorar o caráter humano, curar a alma humana, realizar milagres. Diz a Bíblia em Daniel capítulo 12 que Deus permitirá a multiplicação da ciência, do saber, do conhecimento. Deus que permite. É Deus que permite. Agora tem algo que a ciência não sabe fazer. Eu duvido que, com muito respeito à ciência e à medicina, eles consigam fazer uma cirurgia da depressão. Consigam operar, cirurgiar a alma aflita. Não tem, é impossível. Isso é uma ética. E como fazer? Daí esse homem compreender, versículo 11, agora põe Tito 11, compreender, Tito 2 e 11, que esse espectro, esta relação, passa por isso aí, ó. A graça de Deus tem sido manifestada, trazendo o quê? O que é a palavra salvação? Saúde. Do latim, salus, saúde. Estão entendendo? A palavra salvação significa saúde. E quando eu tenho saúde subjetiva, eu tenho saúde objetiva. A própria ciência já diz que quando os médicos vão operar um paciente que ele está para baixo, a tendência é ele morrer. Mas se ele é um paciente que ora e tem fé, já é meio caminho andado para o sucesso. Porque a oração mexe com as nossas emoções e a razão. Gente, é impossível. Diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 4 capítulo 5, que Deus criou o homem original, mas eles criaram muitas inovações. Somos nós o nosso problema. Somos nós. Na busca da felicidade, a gente se abre para tudo que é prejuízo. Na busca para a felicidade, a gente se abre para tudo que é prejuízo e gostamos. E satisfaz naquele momento. E depois? Eu sempre digo que o pecado é como uma foto colorida. O momento dele, a vivência dele, é uma foto colorida. Depois as consequências é uma foto preto e branco, dolorido. Os defensores do humanismo dizem assim: deixa isso para lá. A vida é para ser vivida agora, o aqui e agora. Isso faz a cabeça da meninada na academia. Aqui e agora, vai para tu ver. Fuma toda a cocaína, toda a droga, toda a maconha, que você tem que viver aqui e agora. Se entregue totalmente à prostituição aqui e agora, porque você tem que viver aqui e agora, porque a vida é passageira. Eu sei. Quando eu defendo que a vida é passageira e eu tenho que gozá-la porque ela é passageira, eu estou dizendo que eu não amo a mim, nem amo quem está ao meu redor. Eu não tenho respeito, eu tenho falta de ética para comigo e para quem está ao meu redor. Porque se nós fôssemos individuais, talvez a gente fosse úteis a nós mesmos. Mas a droga da vida é que a gente tem um pai, tem uma mãe, tem uma mulher, tem um filho, tem um neto, tem um irmão, tem alguém que ama a gente e que vai sofrer. Nós somos, a humanidade é semelhante a uma corrente de uma motocicleta, de uma bicicleta. Se tirar um dente, ela cai. Não adianta. Não é assim a vida. A vida tem que exige responsabilidade. Então a graça salvadora de Deus está aí. Que graça é essa? Atenção, essa graça significa uma manifestação de unidade, significa uma reconciliação e santificação desse homem, através de diversas formas. Primeira forma, misericórdia de Deus. Por que é que você está vivo? Por que é que nós estamos de pé? A misericórdia. O que é a misericórdia? Um ato de bondade que o outro não merece receber, mas a gente tem misericórdia. Põe aí o Salmo 103, versículo 8 a 11. Salmo 103, versículo 8 a 11. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo
e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Isso é misericórdia. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para quem temem. Primeiro passo para sermos alcançados com o braço da misericórdia de Deus na nossa vida é o temor, e não a irreverência, e não a incredulidade, é o temor. Você pode ser o pior pecador, a pessoa mais ingrata da terra, mas se você produzir o temor na sua alma, o braço de Deus te alcança. Bendito seja o Senhor para sempre. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Segunda coisa que a graça de Deus significa: compaixão. Primeiro é a misericórdia, ato e bondade para quem não merece. E sua compaixão, aproximar-se do outro para socorrer. Compaixão, aproximar-se do outro para socorrer. Veja o Salmo 145, versículo 8 e 9. Salmo 145, versículo 8 e 9. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Ele não pode falhar, ele não pode faltar. Ele já declarou, ele não pode se arrepender, ele não pode desfazer, ele não pode voltar atrás. Isso fala de atributos, de imutabilidade. Ele é imutável. Nós não prestamos, mas ele presta. A gente não quer ele, mas ele quer. A gente erra, mas ele não erra. A gente não perdoa, mas ele perdoa. A gente não esquece, mas ele esquece. A gente não quer ajuda, mas ele não nega ajudar. Bendito seja o Senhor para sempre. A gente não quer a salvação, mas ele não nega salvar. Isto é imutabilidade. Glorifica o Senhor. Isso é muito extraordinário. Isso é muito extraordinário. Isso é salvação. Põe aí Lucas capítulo 7, versículo 13. Lucas 7, 13. Diz assim, olha: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima por ela e disse-lhe. Compreende isso? Lembra desse caso que Jesus fala da mulher que tinha perdido o marido e o filho, ia sepultar o filho, e o Senhor olhou para ela chorando e teve compaixão dela. A compaixão é sentir a dor do outro, coisa que nós não temos mais, mas o Senhor continua tendo, né? É chegar e ajudar. A gente não tem mais isto, infelizmente. E o Senhor olhou, ficou olhando de longe, lá vai o féretro, lá vai e ele olhou, e ela chorando, ele se aproximou. Olha para mim, a multidão ia levando o morto. Quantas pessoas não disseram: é isso mesmo, não chore? Olha para mim, gente. Acontece que um humano desumano não tem prevalência a sua fala para quem está com dor. As pessoas que diziam para ela: é isso mesmo, não chore, ela conhecia todos. Ela nem dava ouvido. Mas chega um estranho no contexto e vai se aproximando dela, põe a mão também do mesmo jeito e disse: não chores. A voz era diferente, o som era diferente. Bendito seja o Senhor para sempre. E ela parou de chorar na hora. Põe o versículo seguinte, o versículo 14. Põe o versículo seguinte: e chegando-se, tocou no caixão, e os que o levavam pararam. E ela, sem chorar, ficou olhando para a ação dele, o verbo da vida. Aí ele vai até o caixão e, sem pedir para colocar no chão, é um espetáculo esse Jesus, só fez se referir, dirigir a palavra de misericórdia, de compaixão ao filho daquela mulher. E disse o quê? Jovem, está me ouvindo? Isso é uma loucura, irmão. Falar com o morto, cara. Ei, olha para mim. Isso é legal demais. Isso me fascina.
Se ele falou, é porque ele tinha certeza que o rapaz estava ouvindo. Ele te ouve, cara. Ele ouviu Jonas dentro do ventre do peixe. Ele te ouve. Você que está me ouvindo agora no hospital, na UTI, sei lá, presta para fazer uma cirurgia, ele te ouve. Ele te ouve. Pode falar que ele ouve. Talvez eu não veja a tua voz subir, mas ele recebe a tua voz. Ele te ouve. Isso é fé, isso é fé, isso é espiritualidade, né? Jovem, eu te digo o quê? Te digo o quê? Te digo o quê? Isso aí não é levantar corporalmente, a locomoção não. Levanta-te da tua ideia derrotista, nociva. Levanta-te. Levanta-te desse estado que você está. Sai daí. Versículo 15. Versículo 15. E o defunto assentou-se e começou. E o que é que ele fez? A compaixão entrou em funcionalidade. Pega o teu filho que estava morto. Versículo 16. Versículo 16. E de todos apoderou-se o temor. Resultado: glorificavam a Deus, dizendo o quê? Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O que é a salvação? É Deus visitando o seu povo. Pode dar um brado de glória? E para a gente encerrar, em terceiro lugar, a salvação. Primeiro, misericórdia. Segundo, compaixão. Terceiro, fortalecimento espiritual. Todos nós estamos em uma situação deplorável, socialmente falando. Todos nós estamos desiludidos, enganados, destroçados por dentro, desacreditando de tudo, sim ou não? Estamos. Em outras palavras, estamos sem fortalecimento social, né? Quando eu estudava lá na Bela Vista, no Dom José Tupinambá da Frota, há 55 anos atrás, a gente tinha um sonho de salvar o mundo. A gente era fortalecido. 90 milhões em ação, pra frente Brasil. A gente cantava assim com garra. Do meu coração, todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. A gente é... Ninguém segura a juventude do Brasil, as cores do Brasil ensolarada. A gente cantava. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, todo mundo assim, ó. E na bandeira, e no município, e no estado, e no Brasil, a gente era fortalecido, né? Na igreja, eu jovem, meu Deus do céu, domingo, 5 horas da manhã, eu mais meus irmãos, já com o Novo Testamento, indo para a oração da juventude, em jejum. Quando terminava a oração, a gente já ficava na escola dominical. Terminava a escola dominical 10h30 para 11 horas, ia para casa, tomava um banho, trocava de roupa, ia para a evangelização no meio da rua. Eu com a gravatinha, parecia uma língua de cobra. E cobra pequena, hein? E com o Novo Testamentozinho, minha camisa volta o mundo, minha calça o stop, hoje é tênis. Que chute! Porque Jesus vai voltar, porque Jesus, nós todos jovens no meio da rua, hein? Sábado à noite, ia para o culto da juventude, terminava o culto 9 horas, a gente não ia para casa, ficava na igreja, esperando dar 10 horas, para sair um grupo, para a vigília. Aí saía, não tinha ladrão, não tinha droga, não tinha nada, Fortaleza naquela época. E nós sempre com o violão, o jovem cantando: Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, é como um fogo bem aceso em meu coração. A gente chorava andando, cantando: ah, eu quero ir para a obra, eu quero ser missionário. Eu sonhei sendo missionário no Rio Purus, no Alto Amazonas. Está vendo com o teu juízo? Mas era uma fé fortalecida. Por quê? A gente lia a palavra. 12 anos já tinha lido o Novo Testamento.
Compreende? A gente era fortalecido. Hoje. É mais fácil a gente ter garra para ir para o castelão. Ainda tira a camisa e fica lá. Vai para a igreja, não, estou cansado. Arranja desculpas de tudo que é jeito para alimentar o espírito. Aí quando chega o problema, não tem reserva, não tem gordura. Não tem estepe espiritual. Não tem. Mas quando a gente busca a salvação, a gente tem fortalecimento espiritual através de uma vida piedosa. Diga, fortalecimento espiritual vem através da vida piedosa. 2 Coríntios 9:8. Depois Efésios 3:20. Veja o que diz. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, vocês possam superabundar em todas as atividades da vida. Estuda com garra, trabalha com garra, né? Nós não estudamos mais, nós não trabalhamos mais. As empresas estão quebradas, falidas, porque não tem mão de obra. Estou mentindo? Estou mentindo? Nós não temos mais força, não temos mais estímulo. Não existe mais mão de obra, profissionalização, qualificação. Ninguém quer estudar, está todo mundo querendo gozar a vida, ter dinheiro. Não sei como é que vai ser quando nós vai passar. Essa geração que está aí, só a graça, né? Quer o diploma, com muito respeito, mas não sabe advogar, não sabe medicar, não sabe. Agora todo mundo procura o professor Google. Nosso tempo era diferente, a gente passava no vestibular, livro, nessa grossura para a gente ler. Hoje nem livro tem mais. Hoje em dia é só uma folhinha de um artigo, estude aí. E a gente nem lê. A gente faz, de primeiro nosso tempo, a gente fazia um TCC só a graça, era sozinho. Você passava 2 anos estudando fazer TCC. Agora já pode fazer o TCC em grupo. Pode reunir, pode reunir aí 2 ou 3, faça o TCC de vocês. Aí um faz, 2 não faz e ganha nota. No meu tempo tinha a chamada arguição. Gessé, sexta-feira vai ter arguição, você vai dar aula de matemática. Meu Deus! Hoje em dia vai ter apresentação, são 10. Fala 2 e 8, fica calado e ganha nota. Estou mentindo? Estou mentindo? Lá e cá estão acabando tudo, mas Deus está dizendo, eu estou aqui disponível. Deus está dizendo, eu sou igual a fonte que jorra, não para de jorrar. Venham beber dessa fonte. Ô glória! Venham beber. E para terminar, Efésios 3:20. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Estou à disposição. Vou terminar, ainda faltou alguns tópicos, mas eu acho que é o suficiente para vocês entenderem, sim ou não? Sim ou não? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês para concluir. Estou nem aí. Sou um professor que eu dou a aula. Aprendeu? Recebe o diploma. Não aprendeu? Problema seu. Cuidado que a vidinha no instante passa. Ontem eu ganhei um presente que eu quase trago aqui para vocês ver. Uma pessoa ficou tão apaixonada por mim e mandou uma caixinha cheia de algumas coisas interessantes. Quando eu abri a caixa, tinha um peão. Sabe o que é peão? Aquele bichinho que a gente rolava assim, fazia assim, ó. Está lá no meu birô. Me mandou um saquinho de bila, que é bola de gude, aquela bichinha assim. E outras coisas. Eu digo, o que é isso? Isso para você se lembrar da infância e nunca esquecer o que você fez. Eu digo, fiz bem feito. Triângulo. Quando chove, meu Deus do céu, eu volto atrás.
lembrando das minhas brincadeiras. Nós tínhamos uma vida lúdica espetacular, mas não parávamos de estudar. Ler, 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 crescer. A vida espiritual é do mesmo jeito. A vida espiritual é do mesmo jeito. Se alimente, tenha uma vida piedosa, se esforce, né? Pastor, é porque eu já... Pessoal, vou terminar aqui. Pastor, é que a gente já passa a semana todo dia trabalhando. Aí quando chega domingo, a gente quer ir para a praia, corar, ficar bem coradinho para namorar. Não é pecado ir corar. É corar, né? Não é pecado ficar corado. É bronzear. Mas reserve um instantinho também para o bronzeamento aqui. Isso aqui é uma praia. Jesus é o sol da justiça, diz a Bíblia Sagrada, bendito seja o Senhor. O bronzeamento artificial não presta, mas o bronzeamento real, espiritual é maravilhoso. Tem a marca de Cristo, não tenha só a marca. Vocês são demais. Não tenha só a marca erótica, tem a marca espiritual, porque a gente vai precisar desse negócio. E outra coisa, você pode ser o que você quiser, mas quando a gente parte para outra vida, morreu e esqueceu. Vocês pensam que eu não sei disso? Estou ganhando um bocado de coisa para colocar no meu museu. Já estão falando do museu do pastor, já me mataram. Pouca gente vai lá no museu, vão só os primeiros dias curiosos para ver, aí depois destrói isso. E o pior, que faz uma festa, põe em cima de um caminhão dos bombeiros. Meu Deus do céu! Quando enterra a gente, sabe o que acontece? Vem todo mundo embora, acredita? Não fica ninguém lá para bater um papo com a gente. E quer mais? Passado dos dias, passa em frente ao cemitério, sequer olha para lá onde a gente está. Mas o mais grave não é isso. O mais grave é de lá para lá. Que nesse espaço daqui, do solo, do pó, para lá, ninguém pode entrar. Nem pai, nem marido, nem filho, ninguém. É só você e o transporte celestial. Servo bom e fiel, no pouco que eu te exigi, foste fiel. No muito eu te colocarei, diz o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta aula maravilhosa de hoje à noite. Abençoando os teus filhos, teus servos a crescerem. Sê com eles e ajuda para que estas pessoas todas se voltem para ti. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Vamos abençoar a casa de Deus. Precisamos formatar o novo departamento de marketing, as construções. Vocês sabem de tudo, a climatização. Deus abençoe os teus servos que vão abençoar a tua casa em nome de Jesus. Amém. Para quem achou que não ia pregar, né? Hein? Amém. Com o resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua
por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro